Excelentíssimo senhor presidente, demais ministros da Colenda Turma, colegas aqui presentes, em especial professores e colegas e alunos que futuramente sejamos operadores do direito, é com grande alegria poder estar aqui nesta defesa. E hoje eu venho sustentar o recurso especial interposto por Sérgio Marinho, nos termos do artigo 105, inciso 3, a linha A da Constituição Federal. E o ponto central da discussão aqui hoje é o seguinte: o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás manteve a decisão de pronúncia contra o réu, mesmo de fato sem haver indícios suficientes de autoria. E aqui é importante esclarecer: não estamos pedindo a esta corte um reexame de prova, não é isso, porque isso seria vedado. O que a gente vem pedir aqui é a revaloração da prova, ou seja, que se olhe se os elementos usados no acórdão, pela turma, eles são realmente suficientes, como exige a lei, para manter a pronúncia. E a legislação aqui é clara: o juiz só pode pronunciar alguém se houver indícios suficientes de que essa pessoa praticou o crime. E esses suficientes não está aí à toa. Não basta que seja um boato, não basta que seja uma dúvida. A lei exige claramente que precisa haver consistência, precisa haver grau de certeza, ainda que inicial. Se a própria decisão reconhece que os depoimentos são indiretos, de que as testemunhas ouviram falar, de que é possível que esses indícios sejam insuficientes, então eu venho a esse tribunal perguntar: houve violação direta do artigo 413 do Código de Processo Penal? O tribunal se baseou realmente em elementos frágeis e os tratou como se fosse prova firme. E aqui cabe destacar uma diferença entre reexaminar e revalorar. Senhores ministros, há uma diferença importante sobre isso. Não quero aqui recontar os fatos, eu não quero aqui pesar novamente as provas como se fosse a primeira instância. O que se pede aqui é que essa corte diga, amparado na lei, esses elementos usados nesta decisão são suficientes para justificar um julgamento pelo júri? Essa análise é perfeitamente possível em sede deste recurso especial, quando há desrespeito claro a essa norma legal, como é o caso que a gente vê aqui. O problema das testemunhas de ouvir dizer, ora, um ponto que precisa ser destacado: o acórdão considerou como válidos testemunhas que não viram o crime. Eles não viram nada acontecer. Uma pessoa reproduziu o que terceiros vinham comentando e ouvindo dizer, e um passando para outro. Ou seja, tudo está baseado em boatos. Não se pode servir com base em uma decisão tão séria como pronúncia baseada em boatos. E aqui eu digo, essa é a única ligação entre o réu e o crime. Então, se a única ligação é o ouvir dizer, então a gente está falando de própria especulação. E sobre essa especulação, é comum que se dizer que, na dúvida, vamos mandar o réu ao júri. Essa é uma ideia muito comum no indúbio pro societate. Mas o indúbio pro societate não tem respaldo em nossa Constituição. Ele não se sustenta à luz da presunção de inocência. Ora, o STJ já deixou claro, o ministro Schietti já deixou claro, que, na dúvida, a pronúncia não pode ser usada como desculpa para empurrar o processo adiante. Ora, se há dúvidas sobre essa autoria e se as provas são fracas, o juiz não pode simplesmente deixar para o júri. Ele não pode lavar as mãos como Pôncio Pilatos. É responsabilidade do juiz, então,
que seja suficiente os indícios de autoria. Então, diante disso, o que pedimos aqui nesta corte é que seja reconhecida que a decisão do TJ violou diretamente o que diz o artigo 413 do Código de Processo Penal, ao considerar que como suficientes provas que não tem força jurídica para isso. A análise do caso aqui não exige reexame de provas. O que exige é a revaloração à luz da norma violada. E que por isso seja dado provimento ao recurso para que ele possa determinar a impronúncia do réu nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal. E para encerrar a minha participação, eu quero pedir licença para fazer um breve registro aqui. Tomado de emoção mais uma vez que eu estou aqui na segunda sustentação oral. E é mais do que um ato pessoal e processual em si. Um recomeço, uma forma de recomeçar a carreira. Mesmo após os 40 anos, com 2 filhos pequenos nas costas, eu posso dizer que hoje estar sustentando aqui nesta corte é a prova que vale a pena. Vale a pena a gente lutar por justiça, vale a pena a gente confiar no direito e vale a pena a gente se reinventar para que possa usar pela palavra uma ferramenta para a transformação. E com tudo isso eu peço aos senhores que dê provimento à nossa solicitação e eu agradeço dando boa noite.